sejam bem-vindos a mais um episódio da série de podcasts Q10 Pra Quê, que traz a cada episódio um convidado para abordar diferentes aspectos dessa molécula tão interessante que é a coenzima Q10. E no episódio de hoje, temos a honra da presença da doutora Marcele Nogueira, médica dermatologista pela USP, PhD em envelhecimento da pele pela USP e que integra a atual diretoria da Sociedade Brasileira de Dermatologia como chefe do departamento de geriatria. Ela foi premiada nos últimos 3 congressos mundiais de dermato e coordenou o bloco de suplementação oral no Congresso Brasileiro de Dermatologia. Atualmente, ela é pesquisadora da linha de envelhecimento da dermatologia na USP e hoje ela vai conversar com a gente um pouquinho sobre essa linha de pesquisa com a coenzima Q10. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui hoje, principalmente falando da linha que eu mais estudo, que é o envelhecimento e principalmente relacionado à coenzima Q10. Eu até costumo dizer que, às vezes, os colegas não sabem nem onde me encaixar direito. Então, assim, na diretoria da Sociedade Brasileira de Dermatologia, eu hoje estou como chefe do departamento de geriatria, mas é que, às vezes, as pessoas não sabem. É estudo de estética, o envelhecimento, e a gente fala que não, na verdade, o que eu estudo é muito mais relacionado ao envelhecimento de uma forma muito mais global. E a pele, a gente sempre fala que ela é um espelho de tudo que acontece dentro do corpo. Então, a gente não está envelhecendo só a pele, mas o coração, o pulmão, todos os outros órgãos passam por mecanismos muito semelhantes de envelhecimento. Mas a pele, ela é um dos órgãos de mais fácil acesso, principalmente se a gente está pensando em uma biópsia para estudar mecanismos moleculares. Então, é daí que vem a nossa linha. Mas me conta um pouquinho mais, né? Porque eu acho bem interessante. A gente estava conversando aqui um pouquinho nos bastidores e eu fiquei, assim, super interessada. Você começou a contar para mim, eu acho que todo mundo vai gostar de ouvir. Explica pra gente como que surgiu a ideia de estudar envelhecimento, porque, né, você poderia ter estudado qualquer outra coisa na dermatologia, né? Uma especialidade muito ampla, muito rica. Como que isso surgiu? Da onde que veio essa ideia? Foi na residência? Foi antes? Conta um pouquinho mais para todo mundo ouvir. Sim, na verdade, essa história é bem longa. Não tem problema. A gente pode começar até no tempo da escola. Em 1999, mais ou menos, eu ganhei o prêmio... Só um pouquinho de tempo. Eu ganhei o prêmio da Feira Nacional de Ciências no Instituto Militar de Engenharia com um projeto de clonagem de plantas, que eu fiz junto com a Embrapa, na época. E, nesse momento, eu já comecei essa curiosidade de pesquisa e, em 2002, ou seja, mais de 20 anos atrás, eu comecei a estudar dentro da universidade, já na Faculdade de Medicina, a linha anticâncer de alguns produtos naturais. Então, naquele momento, me fascinava porque eu ia mergulhar para coletar assídias, ouriços do mar, para estudar mecanismos moleculares de farmacologia. E eu costumo dizer que eu, até hoje, dentro do envelhecimento, eu estudo essas mesmas vias moleculares. Oncologia e envelhecimento. Então, existe uma relação aí. Sim, então isso é até uma coisa que eu explico muito para os colegas, que existe uma linha muito tênue entre os mecanismos de envelhecimento e os mecanismos de câncer. Então, muitas vias moleculares, como, por exemplo, P53, BCL2, elas NRF2, elas são estudos que são feitos nas duas linhas. Mas como isso acontece? Geralmente, a célula ela vai envelhecendo, e aí ela entra num mecanismo de morte celular programada e ela entra nesse processo que a gente chama de apoptose e encerra o ciclo dela. Então, isso faz parte do envelhecimento. Postergar esse tempo de vida é mexer um pouco com esse tipo de mecanismo. Faz sentido. E isso exige uma grande responsabilidade junto. Mas essa história começou, então, já faz um tempo considerável. E como que de lá para cá você resolveu estudar especificamente a coenzima Q10, né? Onde que a coenzima Q10 entrou na sua história? Como que foi? Você consegue contar um pouquinho mais sobre isso pra gente? Sim. Na verdade, assim, desde da faculdade, na iniciação científica, eu estudava esses mecanismos de atividade anticâncer e, especialmente, a gente trabalhava com uma linhagem de leucemia.
E era um estudo em cultura de células, onde o nosso laboratório ele fazia principalmente estudos de substâncias naturais que parassem a proliferação dessas células cancerígenas. E nesse estudo teve um momento que foi assim de um grande encantamento, que me fez apaixonar mais pela pesquisa, que no laboratório a gente praticamente contava as células antes de aplicar esses extratos naturais e depois da aplicação dos extratos. O estudo ele era dado como satisfatório quando o número de células depois da aplicação do extrato era menor. Mas um belo dia eu estava trabalhando com um extrato específico e aí quando a gente observou, não tinha dado o número de células menor, ou seja, teoricamente não tinha funcionado. Mas eu olhei para aquelas células no microscópio e eu pensei, essas células estão diferentes, estão um pouco esquisitas, elas não são as células leucêmicas que eu estava vendo antes. E reparei um núcleo um pouco mais lobulado, o que me fazia acreditar que era uma célula do tipo macrófago, por exemplo. Ou seja, a gente teria transformado uma célula de câncer numa célula de defesa. E aí isso mexeu muito comigo. Eu lembro que nesse dia especialmente era aniversário da minha mãe. Eu saí da festa depois, fui bater no laboratório tarde da noite. Tipo, o vigia até desacreditava que eu estava lá. O que ela tá fazendo aqui essa hora, né? Exatamente. Porque eu tive a ideia de jogar umas partículas de látex naquele meio para ver se elas eram macrófagos, se tivesse fagocitado aquelas partículas de látex e o látex estivesse dentro da célula, eram macrófagos. Então, a gente conseguiu depois demonstrar isso e foi com esse estudo que eu ganhei os primeiros prêmios dentro da ciência, dentro da universidade. Então, fui a muitos congressos de farmacologia e terapêutica experimental e isso me encantou, esse mecanismo, esse tipo de mecanismo de ação, estudar como as vias funcionam e pensar em como a gente poderia impactar de forma diferente esses suplementos, medicamentos que a gente usa na prática. Olha, é um orgulho, a gente sabe o como é difícil ser pesquisador no nosso país, então, antes de mais nada, eu queria dar os parabéns e agradecer, né, pelas suas contribuições, porque a gente sabe que não é fácil. E você, desde da sua vida acadêmica, você sempre empenhada na pesquisa e na dermatologia. Como que a pesquisa fez parte aí da dermatologia na sua vida? Sim, eu fiz parte de uma turma de residentes na USP que, desde o início do currículo, a gente tinha que passar pelo estágio do laboratório. Ali eu estava em casa, né, que era o lugar que eu mais gostava de estar, e enquanto muitos outros colegas também não gostavam muito dessa parte de ir para a bancada do laboratório. Era até assim, aquela residente meio esquisita, né? E aí, nesse momento, eu abracei um estudo que me trazia muita curiosidade, que era sobre líquen plano. Líquen plano é uma doença rara na dermatologia, mas que até hoje a gente não sabe muito bem quais são as causas. E eu decidi que a gente ia abraçar esse estudo e com a nossa equipe lá do laboratório, a gente tinha bom suporte, boa estrutura, com a professora Maria Sato lá dentro. E a gente começou a fazer biópsias dentro da lesão na pele do líquen plano para fazer extração de DNA no laboratório e tentar fazer algumas correlações. No final, resumindo toda essa trajetória aí dentro do líquen plano, a gente conseguiu mostrar uma evidência de correlação entre retrovírus endógenos humanos, que são vírus que foram incorporados ao nosso DNA há milhares de anos atrás, e isso influenciaria em alguns tipos de surgimento dessa doença na pele. A gente publicou esse artigo em 2014 e foi o primeiro momento em que eu entendi que a gente podia usar biópsias de pele para trazer resultados moleculares e profundos dentro da ciência. Muito legal, Marcele. E eu sei que você também estudou, né, bastante o vitiligo, né? E nessa linha você é extremamente reconhecida e também foi premiada. Conta um pouquinho mais pra gente. Essa questão até, a gente brinca que os congressos mundiais de dermato são como se fossem a nossa Copa do Mundo. Eles acontecem a cada 4 anos e tem até a escolha da cidade sede, quando a cidade é eleita, é aquela festa porque vai ser naquela cidade.
E a cada 4 anos, os pesquisadores de dermatologia do mundo inteiro guardam seus resultados para isso. Então, esse estudo do vitiligo foi, para mim, um grande marco, porque o primeiro prêmio que eu ganhei no Congresso Mundial de Dermato foi em 2015, em Vancouver, no Canadá, com um estudo de vitiligo. Mas ele surgiu totalmente de forma despretensiosa e eu costumo dizer que é até curiosa. Eu, como residente, fui escalada para apresentar alguns casos na reunião triangular. Naquele tempo, a reunião triangular de dermatologia era uma reunião muito importante entre os 3 estados, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, os grandes serviços de dermatologia levavam seus casos. Mas aqueles professores que a gente sempre respeita muito, que sabem muito, eles também faziam muitas arguições aos alunos. Então, eu não queria passar vergonha e peguei o caso que eu tinha ficado de apresentar e fui estudar tudo que eu podia para não ficar em maus lençóis. E o caso era de um vitiligo induzido por um medicamento, por interferon. E aí, no final, quando eu estudei esses casos de vitiligo induzidos por medicamentos, eu fiquei na dúvida se alguns eram induzidos pelo medicamento mesmo ou se eram por uma inflamação que o paciente tinha tido na pele. É importante a gente deixar claro até que as vias de formação do vitiligo, elas ainda são muito desafiadoras. A gente não sabe muito o porquê que um paciente abre o quadro, ou porquê que o outro não tem a vida inteira, enfim. Então, naquele momento, eu fiquei com essa dúvida, conversei com os professores, com o professor Sanches, que é o professor titular lá da Dermato da USP, e a gente ficou com aquela ideia ali meio incomodada, eu diria. Um ano depois, quando eu estava já no R3, no último ano da residência, o professor Sanches foi lá, bateu na porta do ambulatório que eu estava, que era de triagem, ou seja, eram 100 pacientes por dia que a gente tinha que atender naquele ambulatório, e perguntou: Marcele, você pode vir aqui um minuto no meu ambulatório? Que o ambulatório dele era o ambulatório de linfomas. Eu pensei, nossa, deve ser algo muito grave, porque ele tá me chamando lá, parando aqui um pouco o atendimento da triagem, e aí fui lá ver o que tinha acontecido, se eu tinha feito algo errado em algum paciente. Até chegar lá, né, o coração vai, assim, batendo acelerado. Sim, sim, aquela vida de residente sofrida, né? Só quem passou sabe, né? E aí, quando eu cheguei lá, ele falou: Marcele, acho que você tinha certeza. Tinha razão nesse assunto. Esse paciente aqui, ele teve um quadro inflamatório, uma eritrodermia, e ele está abrindo as lesões de vitiligo exatamente na topografia dessas inflamações. A gente realmente precisa estudar as vias que você tinha falado, que TH1, TH2, para ver se isso realmente tem impacto. E aí ele falou: quero que você agora então pegue todos esses casos, resuma, estude, faça coletas, e aí a gente seguiu com esse trabalho. E eu levei para o Mundial de Dermato, em Vancouver, com o título Vitiligo Induzido. Seria o medicamento ou a inflamação o culpado? E aí, trazendo esse novo horizonte de via de desenvolvimento de vitiligo, a gente também recebeu o prêmio nesse congresso, e depois eu tive muito orgulho de ver no congresso seguinte, no Mundial seguinte, essa via sendo totalmente destrinchada por outros colegas pesquisadores que estavam lá apresentando no Salão de Ouro do Congresso de Dermatologia. Incrível, orgulho para a dermatologia brasileira, certamente, mas eu sei que você já pode pedir música no Fantástico, porque eu ouvi dizer que foram 3 premiações em Mundial. Então, conta pra gente aí um pouquinho mais das outras premiações, porque a gente tem que valorizar, sabe? A vida do pesquisador no Brasil não é fácil. E eu queria ouvir de você. Fala das outras premiações pra gente. Assim, a outra premiação aí já veio dentro do estudo do envelhecimento. E aí, esse momento foi um momento também dentro da minha carreira que foi muito disruptivo, porque eu tinha terminado a residência e eu queria estudar o envelhecimento.
porque era uma área que dentro da dermatologia eu conseguiria impactar muito mais pessoas do que estudar doenças raras. Mas naquele tempo, a gente está falando aqui de 2016, a dermatologia ela ainda tinha muito essa proposta de estudar bastante doenças e tudo. Então, muitas teses de doutorado eram feitas dentro de doenças. E até... Ainda são, né? Exatamente. Então, assim, querer estudar o envelhecimento era uma linha que não existia dentro da dermatologia da USP. Eu teria que começar do zero. E até quando a gente fez a publicação do Líquen Plano, que a gente falou, os meus colegas falaram, e alguns professores, Marcele, você já tem um doutorado pronto. Então, agora é só você seguir, fazer os créditos das disciplinas e usar essa sua publicação de grande impacto como a sua tese de doutorado. E aí eu falei, não, eu não quero o papel, né? Eu queria, na verdade, estudar algo diferente que tivesse... O sangue de pesquisadora corria nas veias. E me diz uma coisa, quando você falou que queria estudar envelhecimento, como que isso foi encarado? As pessoas não pensaram assim, mas você quer estudar o quê? Estética? Né? O que você quer estudar exatamente, Marcele? Porque existe essa coisa, né, do envelhecimento. O que você se propôs a estudar? Sim, completamente. Tanto que as pessoas não entendiam. Elas falavam, tá, mas você vai estudar envelhecimento é o quê? Você vai estudar o botox, o preenchimento? E falou, não, eu quero estudar as vias moleculares, entender o que a gente poderia fazer para amenizar os efeitos ruins do envelhecimento na pele, ou até ao longo da vida. A pele, como esse espelho do organismo, tem impactos em outros pontos também do corpo. E aí eu lembro que no começo, como não existia essa linha, o professor Sanches me falou para ficar dando aula então para os residentes sobre esse assunto. E aí eu tinha que puxar muito mais. Ele falou, Marcele, se você quer fazer essa linha, você vai falar com propriedade sobre isso. E você vai estudar a parte mais profunda. Eu quero você falando de mecanismos da parte molecular, de uma forma com bastante propriedade. E eu abracei aquele desafio. A gente não tinha muita coisa, tanto que foi difícil até achar um orientador. Eu puxei a professora Edileia Bagatin, lá da Escola Paulista, e a gente fez uma aliança forte para que eu conseguisse desenvolver essa linha junto lá na Universidade de São Paulo. E aí, junto com a professora Edileia Bagatin, a professora Maria Sato lá no laboratório, a gente conseguiu orquestrar esse desenvolvimento dessa linha de pesquisa de envelhecimento. E nessa linha, o que você foi estudar e, de fato, assim, o que você encontrou estudando envelhecimento? Conta de uma forma agora um pouco mais prática para quem está nos ouvindo, entender em que ponto que a gente quer chegar, o que você analisou, o que você descobriu, quais foram as conexões aí que você encontrou ao longo do caminho estudando envelhecimento, que para você não é um tema novo, né? Você já vem estudando isso há quantos anos, Marcele? Mais de 20. Pois né? Mais de 20 anos, né? Então, fala um pouco mais sobre envelhecimento, de fato, para a gente. Sim, então em 2016, quando a gente decidiu dar start nessa linha aí de pesquisa de envelhecimento, existia um grupo na Eslovênia que estava publicando um estudo com a coenzima Q10, e naquele estudo eles fizeram suplementação oral de 50 miligramas por dia e 150 miligramas por dia em mulheres durante 12 semanas. O que me chamou a atenção é que aquele estudo tinha apenas medidas clínicas. Então, eles mediram hidratação, fizeram algumas medidas de ultrassom, de elasticidade, de rugas, de linhas. E aí tiveram alguns resultados até relativamente interessantes, que eram melhora de rugas e linhas e um pouco de melhora de textura da pele. Era uma suplementação com coenzima Q10. Com coenzima Q10. Nessas 2 doses e um grupo placebo. E aí, só que eu fiquei incomodada com aquilo, assim, tipo, por que a gente não puxa? Desde aquele momento que eu trabalhava com o Líquen Plano, que a gente fez biópsias e conseguiu aprofundar essas relações de mecanismo de ação, por que a gente não faz isso no estudo do envelhecimento também, nessa suplementação? E aí foi quando eu consegui dar sequência no Comitê de Ética e Pesquisa lá da USP e trazer a aprovação do estudo com biópsias no envelhecimento
de mulheres idosas. Isso me intrigava também, porque muitos estudos eles são feitos para uma população jovem. E a gente até fala, mostrar que uma moça de 15 anos melhorou a pele é algo talvez muito mais simples do que uma mulher de 60, 80 anos. E Perfeito. a gente queria impactar um número maior e numa faixa etária que realmente precisasse mais desse aporte. Bacana. E conta um pouco mais pra gente como que foi feito, então, esse estudo, né? O processo, como que você selecionou os pacientes, o que vocês analisaram? Então, nesse estudo, a gente fez 3 grupos de suplementação. Então, um grupo que tomou placebo, que era amido, um outro grupo que tomou coenzima Q10 100 mg dia e outro grupo que tomou 200 mg por dia. Essas pacientes, elas tinham entre 60 e 80 anos e elas foram suplementadas ao longo de 12 semanas. Antes de começar o estudo e ao final do estudo, a gente fazia coletas. Então, eu não queria trabalhar só a parte clínica. Perfeito. Então, a gente fez desde as análises clínicas, como medida de hidratação, de elasticidade, ultrassonografia para ver a densidade de colágeno na derme. E a gente fez medidas clínicas com equipamentos tridimensionais de imagem da face para fazer imagens de manchas, de vasos sanguíneos na face que trazem aquele rubor, o eritema. E a gente fez, paralelo a todas essas medidas clínicas, também as coletas de sangue e biópsias de pele. Certamente é o maior diferencial desse estudo, né? Sim, isso foi interessante, porque além de fazer a biópsia de pele, a gente preservou uma parte do material no RNA later, que é um meio capaz de preservar o material genético. Então, para que eu queria entender, eu queria saber se realmente suplementar melhorava a expressão de alguns genes, de antioxidação, de colágeno, de elastina, o que realmente acontecia molecularmente. Não me interessava só se melhora a ruga. Só o parâmetro clínico, exatamente. né? O visual. Sim. E o que você encontrou? Conta pra gente. Eu costumo dizer que não foi um estudo fácil, até porque a nossa última coleta desse estudo a gente fez com um recrutamento de 50 voluntárias e elas, no final, ficaram 45 distribuídas nos 3 grupos. Esse cálculo amostral ele foi desenhado a partir dos estudos anteriores e o nosso N-alvo para cada grupo era de 13. A gente conseguiu até mais, a gente conseguiu 15 em cada grupo. E, nesse momento, a gente está falando ali de 2019. E aí vocês já sabem o que aconteceu no começo de 2020. Parece que foi uma vida atrás, mas não foi há tanto tempo assim, né? E como é que vocês conseguiram conduzir? Bom, todo mundo sabe, né? Não preciso dizer que logo depois veio a pandemia. E como que foi esse momento? Exato. A gente terminou, eu costumo dizer que eu fiz a última biópsia nos 45 do segundo tempo, porque eu fiz a última biópsia da última voluntária em fevereiro de 2020. O lockdown foi decretado na metade de março, né? Então, praticamente fechando as portas do laboratório. Exatamente. Então, naquele momento, a gente ficou muito triste, porque a gente não sabia se ia conseguir continuar e tudo. Mas eu hoje vejo até com bons olhos, porque quando as coisas têm que acontecer, né? Assim, então, a gente tinha feito todas as biópsias, tinha todo esse material. Eu consegui, com a ajuda de uma grande enfermeira do INCOR, digitalizar essas lâminas todas. E aí eu fiquei em casa, porque estávamos todos em casa, olhando para essas lâminas. Tem um lado bom, né? Você ficou literalmente imersa ali nas lâminas, conseguindo analisar e, de certa forma, isso deve ter te ajudado não sei, imagino eu que, do ponto de vista pessoal, né? Porque, assim, ter alguma coisa no que pensar que não a pandemia, também, do ponto de vista vida pessoal, acho que
pode ter te ajudado muito, né? Conta pra gente como que foi esse momento. Sim, com certeza. Eu me vi em casa com 3 telas abertas, a da TV, a do computador, a do outro computador, tudo projetando lâminas e imersa naquele mundo que é um mundo que eu amo de paixão e posso passar horas com a mente muito bem ocupada. Enquanto alguns começaram a desenvolver dotes culinários, aprenderam a cuidar de plantinhas, você foi lá e ralou e ficou lá analisando as lâminas. E o que você encontrou nesse momento, né? Como que foi? O que você viu? Na verdade, foi até interessante também, porque não só eu estava em casa, como os meus grandes professores, que eu admiro demais, também estavam em casa. E aí eu tinha oportunidade, por exemplo, eu ligava para a professora Miriam, que é a titular da patologia da USP, e é muito brilhante, e eu ligava para ela e ela conseguia conversar comigo e discutir o que eu estava vendo na lâmina. Então, talvez no momento fora da pandemia, essa logística fosse muito mais difícil, né? O tempo para fazer isso. Sim, né? Muito mais. Então, por exemplo, um dos nossos primeiros achados com a coenzima Q10 foi a melhora da espessura da epiderme. Uhum. E eu queria entender como metrificar aquilo da forma perfeita. Então, eu discutia muito esses assuntos de análises de epiderme e dos queratinócitos com a professora Miriam. Ela me sugeriu, até a gente discutiu de novo, analisar a via P53, que era uma via que eu já estudava desde o estudo anticâncer, e a gente trouxe para esse estudo também. A gente analisava as lâminas juntas, então ela também fazia contagens e leituras das lâminas junto comigo nesse momento aí, pandemia. E aí, o nosso primeiro momento de destaque com a coenzima Q10 na pele, ele veio no Congresso Mundial de Milão, em 2019. Então, 4 anos depois daquele de 2015, a gente trouxe um estudo com os resultados preliminares desse ensaio clínico duplo cego, randomizado, placebo controlado, com a coenzima Q10 na pele. E o título desse estudo que a gente levou para o Congresso Mundial em Milão era a suplementação de coenzima Q10 oral seria a pílula da juventude para a epiderme? Porque ali era onde a gente estava focando esses esforços naquele momento. E aí a gente ganhou prêmio, teve uma apresentação no Congresso Mundial de Dermato com esses resultados preliminares. Uhum. E depois eu segui aprofundando mais, não só epiderme, mas derme, dividindo essas lâminas em derme superficial e derme profunda, para tentar entender mais do que estava acontecendo. E em 2022 foi quando eu defendi a minha tese de doutorado. Quando o mundo começava a voltar ao normal, mais ou menos normal, né? Isso. E aí você defendeu a sua tese nessa linha de pesquisa. Exatamente. Foi o estudo clínico, histológico e molecular da suplementação oral da coenzima Q10 em 2022 que eu defendi. E aí foi muito bom, porque na banca eu fiquei muito emocionada de ver os professores realmente trazendo toda aquela questão de desenvolver uma linha nova, de começar tudo ali do zero e a gente conseguir entregar tanto resultado e tantas vias de análises, tanto moleculares quanto clínicas, num estudo único. Depois que eu defendi a tese de doutorado, foi que eu fui convidada para ficar como médica pesquisadora lá dessa linha na dermatologia da USP. E aí continuei seguindo, porque material a gente tinha bastante. Maravilha. Então você tem uma bagagem aí considerável, né? E para quem está nos ouvindo, conta para a gente o que foi possível concluir, né? Quais os resultados mais importantes que você encontrou nessa linha de pesquisa? E aí a gente está falando até de mais ou menos no ano seguinte, em 2023, eu resolvi até fazer uma analogia e uma brincadeira com o filme que a gente trouxe até uma brincadeira para o título do trabalho no Congresso Mundial de Dermato, que foi em Singapura em 2023. E aí, então, esse foi o terceiro mundial. E aí, a analogia com o filme Matrix. E no filme Matrix,
o personagem principal, ele se vê pronto para escolher entre 2 caminhos. Ele precisa escolher entre tomar a pílula azul e continuar acreditando naquilo que ele quer acreditar, na realidade que ele imagina que é correta, ou escolher a pílula vermelha, que é a pílula da realidade, o que tem realmente evidência. E aí, qual caminho você escolheria, né? Então, é um caminho difícil aí de escolha, mas eu acho que hoje a gente vive muito isso na ciência. É como se as pessoas quisessem muito acreditar em alguns caminhos, mas que não tem suporte científico. E aí eu trouxe para o nosso título do trabalho, escolhendo a pílula vermelha no estudo do envelhecimento. E adivinha qual era a pílula vermelha? Deixa eu adivinhar. Seria a coenzima Q10? Sim. Então, o título desse estudo, ele ficou como escolhendo a pílula vermelha no envelhecimento da pele, um estudo duplo cego, randomizado, placebo controlado, com suplementação de coenzima Q10 em mulheres idosas. E aí, esse foi um estudo que a gente ganhou prêmio, né? Que eu trouxe o prêmio na categoria Rising Star do Congresso Mundial. E nesse estudo, a gente conseguiu mostrar muito impacto. A gente vinha falando de epiderme, agora a gente vai falar sobre derme. E aqui foi um ponto interessante, porque ainda durante a pandemia, eu estava lá olhando para aquelas lâminas e eu comecei a ver que a coloração de colágeno, ela marca, a gente usou o picrocírios vermelho. Ele marca em vermelho tudo que é fibra colágena. Então, a gente vê aquelas fibras e eu via que algumas lâminas tinham umas fibrinhas bem finas. Só para ficar claro para quem está nos ouvindo, nesse momento você estava analisando as lâminas, mas você estava cega, certo? Exatamente. Você não sabia se você estava olhando as lâminas dos pacientes suplementados ou que estavam com placebo, no caso. Sim, perfeito, André, é isso mesmo. Quando a gente chama duplo cego, é que eu também não sei o que eu estou analisando para que eu não tenha nenhum viés, nenhuma tendenciosidade de dizer, esse paciente aqui tomou placebo, então ele não funcionou. Então, eu não sei qual que eu estou analisando, eu só vou anotando os dados e a leitura que o software fez, de uma forma cega, como a gente diz na ciência. Então, quando eu comecei a ver aquelas fibras fininhas e eu jogava na estatística, o computador, ele lê a área de fibra colágena. Então, como aquelas fibrinhas representavam uma área muito pequena, no final, aquilo não era representativo. Parecia que nada estava acontecendo. Mas eu tinha dentro de mim alguma coisa que ali alguma coisa estava acontecendo. Eu pensava... Tá diferente. Alguma coisa está acontecendo, o computador não está lendo, mas... Peraí, né? E aí aquela pulguinha atrás da orelha, né? Aquela coceirinha do pesquisador que mora em você não te fez deixar para lá. Não, de jeito nenhum. Eu fui ainda durante a pandemia bater lá na porta do professor Burns, que é lá da patologia, e falei, professor, eu tô com essas lâminas aqui, olha isso, eu acho que tem colágeno jovem aqui. Porque essas fibrinhas podem representar colágeno jovem, porque quando a fibra de colágeno está sendo formada, ela não surge da noite para o dia. E talvez pelo tempo de suplementação, a gente não tivesse tido tempo de formar fibras densas e espessas capazes de aparecer, por exemplo, numa ultrassonografia, que era uma análise clínica. Sim. E aí, ele me sugeriu usar a polarização do picrocírios. Então, a gente foi juntos, nesse dia, para um microscópio de luz polarizada. E ele disse, se tiver colágeno jovem, em verde vai iluminar tudo que é jovem. Quando a gente bateu o olho na lâmina, estava lá o verde brilhante de colágeno jovem. Incrível. Na derme de algum grupo que eu ainda não sabia. Nesse momento você não sabia. Exato. Até você só sabia que tinha ali um grupo que realmente estava tendo formação de colágeno jovem. Exatamente. Até um dos colegas que trabalhava comigo no laboratório, ele me ajudava também, porque às vezes a gente tem mais de um pesquisador fazendo essa leitura das lâminas, porque é muito... Se quiser falar o nome dele aí, a gente... né? E aí, nesse momento, a gente viu que o grupo que tinha bastante colágeno jovem, a gente ainda não sabia qual era o lado que estava funcionando, mas ele falou assim, Marcelo, minha esposa já quer tomar esse suplemento que você está analisando, porque ela já viu aqui, ela
também é da área da médica, biomédica, então ela já está vendo que tem algum resultado também, ela já quer saber. E aí, posteriormente, quando a gente abriu esses resultados, que é quando o estudo chega ao final, a gente abre, a gente percebeu que era realmente o grupo que foi suplementado com coenzima Q10. Então, a gente já tinha resultados onde a gente tinha mostrado, principalmente no grupo de 200 miligramas dia, um aumento da espessura da epiderme. Entenda. Você lembra que no envelhecimento, né, André, a epiderme ela vai afinando. Sim. É uma das queixas. Uma das características e uma das queixas mais marcantes aí para os pacientes. Exato. Né? Então a pele vai ficando mais frágil, a epiderme vai ficando mais fina. Imagina a gente conseguir isso em mulheres idosas. Esse espessamento ele já era muito significativo. A gente já estava feliz com isso. E aí, por isso que no primeiro congresso que a gente levou, a gente queria dizer que era a pílula da juventude para epiderme. Mas aí, um pouco depois, a gente conseguiu... Que ia além, né? Exatamente. Ver que tinha colágeno jovem naquelas lâminas. Né? E, além disso, a gente também fez colorações para fibras elásticas. Isso é interessante. E aí eu digo que a fibra elástica, ela é um grande desafio. Até porque, nos estudos de envelhecimento, André, se diz que se um dia a gente conseguir permanecer com as fibras elásticas, a gente aumentaria muito a expectativa de vida do ser humano. Seria o sonho dos cardiologistas, dos vasculares, não é mesmo? Dos pneumologistas. Porque um dos grandes limitantes no envelhecimento é esse, porque você perde a elasticidade de tudo, dos grandes órgãos também. Perfeito. E aí é isso, né? O envelhecimento não é só a pele. A pele, como você mesmo disse no começo do podcast, é o espelho, mas ela só é o espelho. E tudo que está acontecendo ali que a gente não vê, né? Então, o processo de envelhecimento, ele é total, ele é 360, né? E a pele é maravilhoso a gente poder estar estudando a pele, né, Marcele? Porque realmente é uma janela ali para tudo que a gente pode vir a estudar e aprender e contribuir aí, quem sabe, para um envelhecimento de qualidade como um todo, e não só da pele. Sim, não é mesmo? Sim, totalmente. É isso que a gente quer aí pensar em deixar como contribuição nesse sentido da pesquisa relacionada ao envelhecimento. E você viu alguma alteração com relação às fibras elásticas? Então, o que a gente espera é, naturalmente, no envelhecimento, a gente vai depletando as fibras elásticas. Então, naturalmente, mesmo em relação a curtos intervalos de tempo, a gente já vê uma quantidade em área de fibra elástica menor ao longo do tempo. E no grupo suplementado com coenzima Q10, o grupo 200 mg dia, foi o único grupo que permaneceu intacto com a mesma contagem de fibra elástica que tinha no início do estudo, comparado ao placebo e comparado ao grupo de 150 miligramas por dia. Olha, eu diria que é um achado tão importante quanto, ou até mais importante do que a de neoformação de colágeno, né? É incrível esse achado que vocês tiveram. E você tinha dito que era um grupo placebo e 150 e 200 miligramas. 100 e 200. E você percebeu diferença entre as dosagens? Qual foi o grupo que, de fato, você observou os melhores resultados? Só corrigindo um pouquinho aqui, André, não sei se eu falei antes que, na verdade, o nosso resultado das fibras elásticas ele foi melhor no grupo de 200 miligramas comparado com o de 100 e o placebo. No nosso estudo, a gente tinha 3 grupos e o 200 miligramas conseguiu manter as fibras elásticas na derme comparado ao grupo que tomou 100 miligramas e ao que tomou placebo. Bom, então, depois da gente achar todos esses resultados, eu ainda não estava satisfeita. Eu queria entender como isso estava acontecendo. Então, a gente fez várias análises. A gente colheu sangue das voluntárias, a gente fez análises de citocinas inflamatórias, a gente fez extração de DNA para ver a expressão de alguns genes no PCR e a gente também fez imunohistoquímica. Nesse sentido, a gente estudou e conseguiu ver resultado, principalmente na via relacionada ao NRF2, que é uma via que orquestra a resposta antioxidante nas células. Então, o NRF2 ele é um fator de transcrição. Ele vai lá no núcleo e ele diz, vai transcrever esse gene de antioxidação.
Então, a gente conseguiu ver uma resposta relacionada a NRF2, principalmente no grupo de 200 miligramas, que terminou o estudo com valores muito mais altos de marcações para NRF2, e em relação à P53, que era aquela via que a gente tinha falado desde o começo sobre o estudo do envelhecimento. Então, a gente conseguiu ver que a expressão da P53 epidérmica, principalmente nos grupos suplementados, ela estava reduzida. Então, isso também é um marco de resposta para o envelhecimento. Caramba, você realmente tá de parabéns aí por todo esse trabalho, mas eu não posso deixar de perguntar, porque como a gente começou falando, né, no início do podcast, não é tão simples assim. Quando a gente está estudando o envelhecimento, as vias são extremamente importantes, então a gente também se preocupa, é claro, com o perfil de segurança, e você trouxe isso logo no começo, e aí eu queria te perguntar, com relação a perfil de segurança, eventos adversos, o que vocês encontraram aí no trabalho de vocês? Na verdade, sim, a gente monitorizou essas pacientes. Então, tanto coletas de sangue para função hepática, renal, colesterol, tudo isso, a gente não viu nenhum efeito adverso. Elas também eram encorajadas a reportar, até por celular, tudo o que acontecesse. E, na verdade, o que elas diziam era: doutor, eu estou aspirando a casa na metade do tempo. Então, assim, parecia que essa questão de gerar energia dentro das células realmente fazia algum impacto naquele grupo das idosas que estavam sendo suplementadas. E a gente não teve, durante todo o estudo, nenhum efeito adverso reportado nessa dose de 200 miligramas. Eu reforço que a neurologia usa doses muito mais altas, 10 vezes superiores, com seguranças muito bem estabelecidas, tanto em crianças quanto em adultos, para as doenças mitocondriais. Então, é um suplemento seguro, mas que sempre deve ter seu caso individualizado, como importante, tudo, né? exatamente. Na prática médica. Exatamente. Então, e aí eu queria trazer um pouco mais assim para a realidade da maioria de nós e para a prática clínica, né? Tendo encontrado todos esses achados e pesquisando, estudando o envelhecimento há tanto tempo, além de pesquisadora, você é dermatologista e atua, né? Você, qual que é a sua prática no dia a dia? Você tem o costume de prescrever para os seus pacientes? Conta pra gente, assim, fora do laboratório, como que você insere a coenzima Q10 no seu dia a dia? Então, eu costumo dizer, André, que a coenzima Q10 é a minha menina dos olhos. Então, assim, é um suplemento que eu gosto bastante de indicar para alguns casos no consultório. É importante lembrar que ela precisa ser tomada depois da refeição, porque é um suplemento lipossolúvel. E a gente usa também, por exemplo, como no nosso estudo, a gente também mostrou da parte clínica melhora de manchas e do eritema na face. Eu costumo usar também nesse sentido de melhora, ajuda no tratamento de manchas e até em alguns casos de melasma, de rosácea. Isso é até um braço que a gente até sugere aí os colegas dermatologistas de puxarem de novos estudos, porque é algo muito interessante. E que ainda tem um campo a ser explorado, né? E aí a gente lembra que o estudo foi feito com mulheres idosas. Então, assim, nesse sentido, a coenzima Q10 no sangue, ela vai sendo depletada. E aí, nessa faixa etária, é onde eu vejo que teria maior indicação, principalmente nesse sentido de trabalhar o envelhecimento. Você diz as mulheres idosas. Exato. Né? Mas a pergunta aqui não quer calar. Você que estuda suplementos, envelhecimento, e pode falar disso com tanta propriedade, você toma algum suplemento? Sim, essa é a pergunta que eu mais escuto. Geralmente os colegas no final das sessões grandes dos congressos brasileiros levantam a mão e falam: Marcele, agora eu quero saber, você que estuda envelhecimento, o que é que você toma? E aí, realmente, a única coisa que eu tomo, assumindo aqui, é coenzima Q10, 200 miligramas dia, depois da refeição. Eu confesso que depois que eu comecei a estudar, eu também sou adepta da coenzima Q10. E a gente poderia aqui passar horas e horas e horas falando, até porque você tem muito conhecimento, uma linha de pesquisa incrível, de novo, parabéns. Mas, infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. E eu queria fazer uma última pergunta, né? Com relação à qualidade da coenzima Q10, você acha que
a depender da qualidade, ela pode impactar nos resultados, né? Porque a gente sabe que a coenzima Q10 não é uma molécula fácil de trabalhar. Você mesmo trouxe uma das características dela, que é a lipofilicidade. Então, só para a gente encerrar, traz um pouquinho para a gente qual que é a sua preocupação em relação a isso, o que você acha que é importante ressaltar. Hoje a gente vê um mundo de suplementos aí muito amplo, então é importante que os pacientes e os colegas médicos sempre recomendem suplementos que são confiáveis. Então é importantíssimo até para que ele seja absorvido e que realmente funcione, porque às vezes eu até falo, a gente às vezes não vai saber se funcionou ou não, dependendo do tipo de suplemento que foi utilizado. Perfeito. E como você disse, né, essa importância da ingesta com o alimento, né? E sempre que possível, com orientação aí do seu médico de confiança, porque certamente a gente tem que analisar isso individualmente. Eu adorei a nossa conversa, mas eu sei que tem muito mais conteúdo do que a gente consegue explorar aqui. Então, Marcele, se você puder aí dar uma dica, né, para quem se interessou, como que a gente pode fazer, onde a gente encontra mais informações, fala aí um pouquinho para a gente. Bom, eu costumo dizer que eu estou sempre disponível para conversar, essa parceria entre o dermatologista que está dentro do laboratório e o dermatologista clínico, para sempre trazer o melhor para o nosso paciente, o que realmente funciona, o que tem evidência científica de alto impacto, isso é valiosíssimo. Então, quem quiser entrar em contato, pode me buscar, eu estou aqui sempre disponível para ter essa conversa. E tem a nossa publicação no JAAD, que é o Jornal da Academia Americana de Dermatologia, que é uma das revistas de maior impacto científico dentro da dermatologia, de setembro de 2023, onde a gente colocou como título Coenzima Q10 Oral, a nova autoridade no envelhecimento da pele. Muito obrigada por toda essa conversa, pela oportunidade de divulgar aí mais sobre essa pesquisa. Eu que agradeço. De novo, parabéns pelo seu trabalho. Que tenhamos mais colegas como você, assim, com tanta vontade de estudar e de aprender e de contribuir, né? Você gostaria de deixar aí suas redes sociais? Como é que o pessoal pode te encontrar? Sei que muita gente já te segue, eu já te sigo, mas para quem ainda não te segue... Pode me encontrar no Instagram como Marcele Nogueira, Marcele com 2 L's e E no final, tudo junto, e também pelo meu e-mail marcelenogueira@usp.br. Maravilha, então a gente vai encerrar por aqui. Eu queria convidar a todos para acompanhar os outros episódios. Você também, Marcele, está convidada a ouvir, e obrigada novamente.